Você vai morrer. É a única certeza que a vida lhe oferece e a única que você passa a vida inteira tentando ignorar. E o que acontece no segundo exato, depois que seu coração para, não é o que a maioria das religiões e filosofias tentaram te contar para te acalmar. É muito pior. É uma realidade imediata e avassaladora que a sua mente carnal, limitada pela matéria, se recusa veementemente a processar. Não há luz branca, nem um sono tranquilo de espera. Há um despertar brusco, um choque de consciência. É o momento em que a sua alma, desprendida do corpo físico, percebe com clareza absoluta que o tempo, como você o conhecia, acabou. E o pavor, o verdadeiro pavor espiritual, começa a consumir você. A sua vida inteira, com todos os seus segredos e omissões, se resume a um único instante de clareza brutal. E você, finalmente livre da carne, descobre que não pode mais voltar para consertar o que deixou para trás. O corpo, que era sua âncora, seu escudo e sua distração, agora é apenas pó inerte. E você está flutuando, totalmente exposto, na vastidão fria e implacável da eternidade. Existe um vazio, um tempo suspenso, um hiato terrível entre o seu último e fraco suspiro e o som estrondoso da trombeta que anunciará o juízo final. É a jornada da alma desprotegida, um mistério bíblico profundo, e a palavra de Deus esconde detalhes perturbadores que a maioria dos pregadores, por medo ou ignorância, ignora solenemente. O que você fará, como você reagirá quando a eternidade começar para você, mas o juízo, a sentença final, ainda não tiver chegado? Onde você estará? Esta é a verdade nua e crua sobre o que a sua alma enfrenta neste intervalo sombrio. A verdade que, por ser tão real e tão urgente, assusta a alma humana. Se você sair antes do final deste vídeo, se você se permitir ser distraído, pode não entender o que realmente está acontecendo no mundo espiritual e o que está reservado para você. A alma não dorme, não há sono da alma. Ela é energia pura, consciência total, um reflexo imortal da imagem de Deus. E neste intervalo, sem a proteção da carne, ela se torna um alvo fácil e vulnerável. Não há mais o corpo para amortecer o impacto das realidades espirituais, nem o tempo físico para adiar a decisão que você procrastinou a vida toda. É a sua essência, totalmente nua, enfrentando a realidade espiritual que você passou a vida inteira ignorando, minimizando ou tratando como mera metáfora. O véu que separava o mundo material do espiritual se rasga para você. E você vê o mundo espiritual como ele realmente é, um campo de batalha intenso e implacável. A sua alma é o prêmio final. E a luta por ela não termina na morte. Ela apenas começa de forma muito mais intensa. A sua fé será testada não pela doença, mas pela solidão e pela exposição total no Sheol. Primeira parada, o Sheol, o vazio da espera e a separação inegociável. O primeiro choque é a localização. A Bíblia chama de Sheol no Antigo Testamento e Hades no Novo. Não é o inferno final, o lago de fogo que virá depois do juízo. É a sala de espera. E ela tem dois lados, separados por uma distância que a alma sente como infinita, mas que é visível. O lado dos justos, chamado de seio de Abraão, e o lado dos injustos, o lugar de tormento. O que separa esses dois lugares? Um abismo, uma fissura intransponível que impede qualquer trânsito ou comunicação, exceto a visual. A sua alma, no instante da morte, é imediatamente direcionada. Não há neutralidade, não há tempo para negociação ou para uma última oração. Você se lembra da parábola do rico e Lázaro? Não é uma metáfora. É um mapa detalhado. É a descrição de uma realidade que a teologia moderna tentou, em vão, suavizar. O rico, em tormento, podia ver Lázaro em consolo. Havia consciência, havia memória, havia desejo de aviso aos seus parentes vivos. Você não perde a memória.
Você não perde a consciência, você perde, de forma irrevogável, a chance de mudar o seu destino. Pense nisso. O que a sua alma levará para o Sheol? Suas obras, seus títulos, seu saldo bancário? Nada disso. Apenas a marca indelével da sua aliança. A marca do Cordeiro ou a marca da ausência total dele. O tormento não é apenas o fogo literal. É a certeza da condenação e a visão constante do consolo que você rejeitou. É a dor lancinante de saber que a sua escolha foi final e que o abismo que você ignorou em vida é real. Para o justo, o Sheol é um lugar de consolo e paz. É o reencontro com os que partiram na mesma fé. É a certeza inabalável da promessa. A sensação é de um descanso profundo, uma antecipação da glória. A alma está segura, guardada. É o primeiro vislumbre da verdadeira pátria. O silêncio ali não é vazio, é a plenitude da paz. É a ausência de toda a dor e de toda a dúvida que o mundo impôs. Para o injusto, é a realização de que a vida foi um desperdício, é a sede insuportável de uma gota d'água que nunca virá. É a companhia da escuridão e do remorso. A sensação é de isolamento total. Não há mais a distração do mundo, apenas a sua própria miséria amplificada. O clamor ali não é por socorro, é por alívio. Um alívio que não virá, pois o abismo foi estabelecido. A separação é a dor mais profunda. A alma, feita para Deus, sente a ausência dele de forma absoluta e irremediável. Você está vivendo como se o abismo fosse apenas uma metáfora? A Bíblia diz que o Sheol tem portas, portas que se fecham. E uma vez lá, não há como sair por conta própria. A sua vida é a chave que define qual porta se abrirá para você. O julgamento pessoal imediato, o livro da consciência e a exposição da verdade. Muitos esperam o juízo final para serem julgados, mas há um julgamento que acontece na hora, no instante da separação. Não é o juízo do trono branco, mas o juízo da consciência. A alma, livre do corpo, tem uma clareza brutal, uma visão de raio-x da sua própria história. Você vê a sua vida inteira em um instante, como um filme sem cortes. Cada palavra dita, cada omissão covarde, cada intenção escondida no mais profundo do seu coração. Não há como mentir para si mesmo. Não há como se justificar. É a sua própria consciência, iluminada pela verdade de Deus, que te condena ou te conforta. Para o justo é o alívio, é a voz do Espírito Santo dizendo: bem-vindo, servo bom e fiel. É a confirmação de que a fé não foi em vão. Para o injusto é o terror da oportunidade perdida. É a voz interior gritando: você sabia, você teve tempo, você escolheu o caminho errado. O que a sua alma verá? Verá as vezes em que o Espírito Santo te chamou e você desligou o telefone da sua alma. Verá os talentos que você enterrou por medo, preguiça ou egoísmo. Verá o verdadeiro motivo por trás de cada boa ação que você fez apenas para ser visto e aplaudido pelos homens. O julgamento imediato é a sua vida lida para você, sem filtros. E o juiz mais implacável é a sua própria verdade interior. A sua alma não pode mais se esconder atrás de desculpas, de doutrinas humanas ou de rituais vazios. Tudo o que era secreto é revelado. A sua verdadeira motivação é exposta. Imagine o constrangimento, a vergonha, não diante de um público, mas diante da sua própria essência, que não pode mais mentir. O peso de cada escolha errada se manifesta como uma dor física, uma angústia que o corpo não podia sentir. É a autocondenação. A alma se julga antes que Deus o faça, pois a verdade de Deus é a luz que revela a sua própria escuridão. Você está vivendo de forma que a sua consciência, no último segundo, te dará paz ou pânico. A batalha pelo descanso, a exposição total e as acusações. O Sheol é um lugar de espera, mas não de paz para todos.
A alma que não está em Cristo é atormentada por duas forças: a própria culpa e as entidades espirituais que a aguardam. A Bíblia fala de principados e potestades. Eles não estão apenas na terra, eles têm interesse voraz na sua alma. Eles a cercam, a confrontam, a acusam. Eles sussurram as suas falhas, amplificam o seu desespero. O corpo era uma barreira, o corpo era uma distração. Agora, a alma está exposta, como um alvo em um campo aberto. Você está nu diante de seres que conhecem a sua fraqueza e a sua história melhor do que você mesmo. O descanso do justo é a proteção de Deus no seio de Abraão. É a paz que excede todo o entendimento, mesmo na sala de espera. O tormento do injusto é a ausência dessa proteção, a exposição total à escuridão. É a realização de que você trocou a proteção do Criador pela ilusão de liberdade e autonomia. A batalha é real. O inimigo não descansa e ele tem um dossiê completo sobre a sua vida, pronto para ser usado. Cada pecado não confessado, cada mágoa não liberada, cada mentira dita, ele usa isso como armas legais contra a sua alma, pois você deu a ele o direito de te acusar. Você está orando por proteção apenas para o seu corpo? Ou está blindando a sua alma para a jornada? A oração, a palavra, a comunhão, tudo isso é a armadura que a sua alma levará para o Sheol. Sem ela, você é apenas um alvo fácil, sem defesa contra as acusações do diabo. O mistério aqui é a intercessão. A alma do justo, no seio de Abraão, tem a capacidade de interceder. A Bíblia não é clara, mas a sua presença ali é um testemunho da fidelidade de Deus. E a alma do injusto pode ser intercedida. O rico pediu por água, não por salvação. A porta da fé se fecha na morte. A duração do intervalo, a angústia da espera e a visão da terra. Este é o ponto que mais assusta. O intervalo entre a morte e a ressurreição pode durar milênios. Para a alma, o tempo não existe como o conhecemos, mas a espera é real e a angústia é eterna. Imagine a angústia de saber o seu destino, mas ter que esperar o juízo final para a consumação. É a eternidade em modo de espera. Para o justo, é a espera pela coroação, pela reunião com o corpo glorificado. É a expectativa da glória, a certeza do reencontro. Para o injusto, é a espera pelo veredito final, a certeza de que o tormento será ampliado e definitivo. E a cada dia que passa na terra, a sua família, seus amigos, continuam a viver. Você os vê? Você os ouve? A Bíblia sugere que sim, e isso é um tormento a mais. O rico pediu que Lázaro avisasse seus irmãos. Havia conexão com o mundo dos vivos, uma visão clara do que estava acontecendo. A sua alma pode estar observando o que você está fazendo agora. Ela pode estar vendo a sua família se desviando, seus filhos crescendo, sem a fé que você não conseguiu transmitir. A dor da alma no Sheol é a dor da impotência. De não poder mais agir, de não poder mais falar, de não poder mais avisar. Angústia de ver a semente que você plantou se perdendo e não poder fazer nada para impedir. Isso muda a forma como você vive. Saber que de lá você pode estar assistindo ao que acontece aqui. A sua vida na terra é a única chance de intervir no destino dos seus. A Bíblia fala sobre os mártires debaixo do altar, clamando por justiça. Isso prova que a alma não está inativa. Ela está consciente, clamando, esperando. O seu clamor no Sheol será por justiça ou por misericórdia? O mistério da descida de Cristo, a chave da morte e do Hades. Existe um momento crucial neste intervalo: a descida de Cristo ao Hades. Após a crucificação, para onde foi a alma de Jesus? A Bíblia diz que ele desceu às regiões inferiores. Ele não foi apenas para o paraíso, ele foi ao Sheol. Ele pregou aos espíritos em prisão, aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. O que ele fez lá?
Ele não ofereceu uma segunda chance. Ele anunciou a vitória final sobre a morte e o inferno. Ele esvaziou o seio de Abraão, levando os justos cativos para o paraíso. Ele transformou o Sheol. Para o justo, agora é apenas uma passagem rápida para a presença de Deus. Mas para o injusto, o tormento se intensificou, pois a esperança foi definitivamente removida. A sua alma, ao morrer, encontrará o Sheol antes ou depois da visita de Cristo? A resposta é: ele já venceu. A sua alma, ao chegar, encontrará a marca da vitória ou a prova da derrota. Ele tem as chaves da morte e do Hades. Isso significa que ele controla o tempo e o lugar da sua espera. O mistério é que a sua alma, ao morrer, pode ser levada diretamente à presença de Deus, se estiver em Cristo. O Sheol, para o crente, é apenas uma formalidade. O destino é certo. Para o incrédulo, é a certeza de que a última esperança já passou. Tudo isso é apenas o prelúdio, a preparação para o grande evento. A escalada de tensão nos leva a um ponto de não retorno, onde a verdade se torna insuportável. Mas agora vem a parte mais perigosa, a revelação que define tudo. Quase ninguém percebe isso, mas a sua jornada não é passiva. A alma, mesmo no Sheol, tem um propósito no plano de Deus, que é o de aguardar a consumação. E esse propósito é o que define o seu destino final, a sua ressurreição. O que você está prestes a ouvir é o porquê de toda essa espera e o que ela significa para você. A revelação é esta: o juízo final não é para decidir o seu destino. Ele é para oficializar o que você já decidiu em vida. A sua alma no Sheol já sabe. O veredito já foi dado pela sua fé ou pela sua incredulidade. O juízo é a manifestação pública da justiça de Deus. Não é um tribunal de incertezas. É a coroação da sua escolha, a formalização da sua aliança. O que te assusta não é o juiz, é a prova. A prova é a sua vida. E ela está sendo exibida agora, para você e para todo o universo. O juízo final é a ressurreição. O corpo e a alma se unem para receber a sentença. A sua alma, no Sheol, espera pelo corpo. O corpo glorificado para a eternidade com Deus, ou o corpo ressuscitado para a condenação eterna. O seu corpo não é apenas carne, é o testemunho da sua jornada. A sua alma não pode ser condenada sem o corpo que cometeu o pecado. O corpo é a evidência. O juízo final é o momento em que a justiça e a misericórdia se encontram e se cumprem. E a sua alma estará lá para testemunhar a sua própria sentença, sem poder argumentar. Você está vivendo como se a morte fosse o fim, ou como se fosse apenas uma transição para a eternidade. O que você está construindo hoje que sobreviverá ao seu último suspiro e ao juízo da consciência? Você tem certeza da sua aliança? Ou está contando com a misericórdia de última hora que pode não vir? Deus revela para curar, não para condenar. Ele te mostra o mapa do Sheol, não para te aterrorizar, mas para te dar a urgência da vida, a urgência da santidade. A autoanálise é o primeiro passo para a restauração. Onde a sua alma estaria neste exato momento se o seu coração parasse agora? Não responda a mim, responda a Deus, em silêncio, no seu coração. A sua alma está preparada para a clareza brutal do juízo da consciência? Você está blindado contra as acusações das entidades espirituais? A sua espera será de paz ou de pânico? A resposta está na sua entrega de hoje, na sua decisão de viver para Ele. A jornada da alma é inevitável, mas o destino é negociável enquanto há vida. A eternidade não começa na morte, ela começa agora, na sua decisão de seguir a Cristo. A esperança não está na ausência do juízo, mas na presença do advogado, Jesus Cristo, o único que pode atravessar o abismo por você, o único que transformou o Sheol em um lugar de passagem e não de prisão eterna. Não espere pelo juízo final para descobrir a verdade.
Viva hoje a verdade que a sua alma desejará ter vivido no amanhã. A sua alma está em jogo e o tempo está acabando.